Boa Olá, tarde, pastor pastor Marcos. Juscelio. Boa tarde. Tudo bem aí? Graças a Deus, estamos rompendo a cada dia com a boa mão de Deus sobre Maravilha. as nossas vidas. Animado. Animado, com toda certeza, Que e realmente bênção. muito feliz por essa oportunidade, né? Glória a Deus. Queremos Glória a também Deus. dar as boas-vindas, né, aos nossos irmãos e amigos, né, que vão participar juntamente conosco nessa live. É Participar, deixando verdade. um comentário e tal, né? De repente até uma pergunta, mas essa Sim, pergunta, né, pastor Marcos, nós vamos aí nos comprometer em responder depois, né? De uma maneira no particular, porque aqui fica até um tanto difícil, né, da gente estar respondendo, tal, conciliando tantas coisas sim. assim, né? A gente não é profissional né? Mas estamos aqui entrando na casa de muitas pessoas, né? É verdade. Realmente para abençoar, para levar uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de fé, na verdade. Amém. É verdade. Esse é o intuito dessa nossa live hoje, né? Sim, Ensinando fé aos filhos em tempos difíceis, é não é verdade, verdade? pastor José. É verdade. Então, E como eu, temos vivido tempos difíceis, né? Mas exatamente, a nossa oração é para que nessa tarde, né, como o senhor já falou, é que todas as famílias que estão, né, entrando aí na nossa sala, entrando nessa live, possam realmente ser edificadas, né, realmente serem fortalecidas, sabendo que Deus está cuidando de cada um de nós, no seu amor infinito, com a sua bondade e a sua misericórdia. exatamente. Para quem não me conhece, né, eu sou o pastor Juscelio, casado com a Adriane, né? Temos dois filhos já adultos, dois filhos casados, né? Uma filha e um filho. E a nossa filha, né, já nos deu uma netinha de 4 anos de idade, né? Todos nós, né, servindo a esse Deus maravilhoso, com alegria, né, com amor, né, Maravilha, desejosos glória a Deus. realmente de sempre servir a esse Deus. Né? E agora, pastor Marcos, né, gostaria que você se apresentasse aí também. Ah, e servimos a Deus aqui, né, na igreja em Curitiba, na igreja Centro Familiar de Adoração, com o pastor Anderson Paris, que é o nosso pastor principal ali, nosso pastor Sim, residente. E, claro, né, fazemos parte do Ministério de Paternidade, né, da Universidade da Família, com os cursos do currículo aí, né, do GFI, Growing Families International. Para nós é uma isso honra e aí. um prazer. Com certeza. Obrigado, pastor Juscelio. Então, também quero me apresentar, né? É, sou casado com a Luciana, né, há 20 anos, 21 anos de relacionamento. Temos dois filhos, Daniel Henrique com 12, João Pedro com 6. Né, sou administrador de empresas, pastor auxiliar aqui no Ministério com Família na Igreja Batista de Getsemane. E sou coordenador hoje, juntamente com minha esposa, dos cursos de paternidade bíblica, né, que é do currículo de GFI, da UDF, onde nós temos aí quase 30 famílias trabalhando para Deus, e já são 11 anos que nós estamos nesse ministério, e trabalhando com famílias, né, ajudando as famílias, realmente ministrando sobre a vida delas, para que elas possam realmente receber o melhor de Deus juntamente com seus filhos. Também quero deixar aqui, agradecer a Deus aí por essa linda oportunidade que Ele está nos dando. Agradecer aqui a vida do nosso pastor Jorge Linhares, que é o presidente da nossa igreja, Batista de Sema, aqui em Belo Horizonte. Pastor Daniel Fialho e a pastora Cristina, que são aí os coordenadores do Ministério com Família. Quero deixar o nosso também agradecimento a todos os amigos, familiares, irmãos que estão entrando aí, que já estão na nossa sala e que estão entrando cada vez mais aí, para participar desse momento especial. Né, que muito obrigado pela sua presença e como nós dissemos no início, né, pastor José, é nossa oração para que realmente seja uma tarde de muita edificação da palavra, né, para a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Então, vamos ao que interessa, né, pastor Marcos, Vamos lá, né? vamos ao tema, né, pastor José, né? O Exatamente. tema como Fé. ensinar a fé ao coração dos nossos filhos em tempos difíceis, né? E defina a fé para nós. O que que a palavra do Senhor fala sobre fé? Essa palavra tão pequena, mas tão importante. Exatamente, né? De duas letras, né, pastor Juscelio?
Mas em Hebreus, Exatamente. realmente, 11 fala, né, 11:1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, você espera algo, mas não consegue ver, né? E a Bíblia também fala sobre o pai da fé, Abraão. E esse valor, esse princípio fé, ele é extremamente importante na vida nossa como cristão. É algo que realmente, inclusive Hebreus também 11, no versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como vamos agradar a Deus se nós não tivermos fé? É importantíssimo nós realmente crermos, né, confiarmos em Deus e exercermos essa fé das coisas que realmente se esperam, mas de que não se vê, né? Então, se nós queremos agradar a Deus, é importante ter fé, pastor. E sobre o tema que Deus colocou no nosso coração, ou seja, como nós podemos realmente falar sobre fé aos nossos filhos, né? Exatamente. E a fé, veja, qual é a definição que você, né, leu aí, você nos disse sobre fé? Que é aquilo que a gente não vê, mas que a gente espera. Né? A Exatamente. melhor momento do que esse agora, né, de pandemia, porque a gente não está vendo a Exato. solução, mas a gente espera a solução. Então, o que é preciso aí é realmente ter fé. E quando a gente fala em fé, a Isso. gente fala fé, obviamente, né, em Deus. E como que a gente ensina isso para os nossos filhos? Quem é Deus? Né? Como é que a gente ensina isso para os nossos filhos? Qual é a definição que eles têm de Deus? Hein, Marcos? Exatamente, né, pastor? Então, quem é Deus, né? Primeiramente, quem é Deus, né? Deus é o nosso Pai, é o Criador, Ele é soberano, Ele é forte, né? Ele é o Deus que cuida de nós, é nosso refúgio, nossa fortaleza, né? O próprio Senhor Jesus fala, né, em Mateus, que na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu. Então, Deus é o nosso Pai, Ele cuida de nós. E antes que os nossos filhos possam realmente crer em Deus, né? Ou seja, antes deles saberem quem é Deus, eles confiam no pai e na mãe. Então, por isso que é muito importante você, de fato, apresentar quem é Deus para o seu filho, para a sua filha, né? Dizer as suas experiências com o Senhor, dizer o que Ele tem feito, o que Ele já fez na sua vida, né? Como cristão. Então, ou seja, Deus, inclusive Isaías 49:15 fala, né? Mesmo que se uma mãe esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de você, diz o Senhor, porque eu tenho você gravado na palma das minhas mãos. Então, mesmo que em algum momento um pai ou uma mãe, né, possa se esquecer daquilo realmente do papel dele, Deus jamais se esquece de nós, porque Ele tem a nossa vida realmente gravada na palma das suas mãos. Então, nós, antes de que nossos filhos acreditem em Deus, eles acreditam no pai e na mãe. E essa questão da fé, ou seja, desde que você no início, desde criança, nos primeiros anos de vida, né, na fase da infância, né, ou seja, da adolescência, esses princípios, esses valores que nossos filhos vão levar, isso é semeado desde o início, nos primeiros anos de vida. Então é muito importante que você de fato apresente quem é Deus para o seu filho e quem realmente, como ele age na nossa vida. E aí, pastor José, vamos aproveitar esse momento para testemunhar bem Claro. rapidamente das várias experiências que o Senhor deu para a minha vida, para a vida da minha esposa e dos nossos filhos, que há 4 anos atrás, quando eu passei por um processo de demissão numa empresa, eu estava chegando em casa exatamente na hora que meu filho estava saindo para a escola. E ele me perguntou, pai, por que você está aqui? Eu disse para ele, filho, porque infelizmente hoje o papai perdeu o emprego, mas fique tranquilo, porque Deus cuida de nós. Ele realmente é o Deus que nos guarda, nos protege, é o Deus fiel da nossa vida. E aí, pastor, passaram-se aí 40 dias, participei de 5 processos seletivos, Deus me honrou e eu tive uma resposta positiva na 5ª entrevista, e no espaço, num ano de crise, 2016, a gente passando por aquele momento difícil da economia, enfim. E aí, quando eu cheguei em casa, contei, no dia que eu tiver resposta, falei com minha esposa, a pastora Luciana, e ela falou assim, olha, então vamos fazer então realmente um lanche especial para contar para o nosso filho, né? Para os nossos filhos, né? O Daniel e o João Pedro. E aí, Fazer uma quando ele chegou da celebração. escola, tomou banho, e aí fizemos o lanche. E aí ele perguntou, pai, por que hoje está diferente essa mesa? Porque hoje é o dia que a Vitória chegou na nossa casa, filho. O papai vai voltar a trabalhar. E aí ele, sim, os olhos dele se encheram de lágrimas, né? E ele ficou muito feliz. E antes disso, no dia que eu cheguei também desse processo de demissão, ele ainda falou com a mãe dele assim: ô mãe, se o papai não arrumar emprego, a gente faz doce, a gente faz salgado, vamos vender na porta da escola.
porque para a gente poder ajudar o papai. Mas o que eu quero dizer com essa história, queridos, é que não somente eu que vivi uma grande experiência de fidelidade com Deus, mas toda a minha família. E nossos filhos puderam ver que Deus cuida de nós de uma forma muito especial. Então essa é a minha história aí, o meu testemunho em breve, quero compartilhar com todos que estão nos assistindo. Se você me permite, pastor Marcos, eu gostaria também de contar, né, de muitos testemunhos que a gente tem, experiências com o Senhor, né? E em 2005, ontem mesmo, né? Eu fui com uma van cheia de irmãos, cheia de pessoas. Fomos lá em Santa Catarina, num parque aquático, passar um dia abençoado. Eu fui com a van cheia, né? A minha filha, naquela oportunidade, não foi, mas a minha esposa foi e meu filho foi, né? Juntamente conosco. E além da van, ainda foi 2 veículos pequenos. E tivemos um dia muito divertido, muito bacana lá, tal. E no final do dia começou a chover, trovoada assim, e a gente veio embora. E numa das curvas lá, já no início da viagem lá para cá, eu rodei com a van, numa das curvas. A van cheia, Nossa, 16 pessoas dentro. misericórdia. E então são 3 lugares na frente, estava eu, meu filho, no meio e a minha esposa mais ao lado, e para trás a van cheia. E eu sei que eu gritei alguma coisa. Eu Sim, não lembro o que é que eu gritei, mas eu sei que a van deu 360 graus. E 360 é uma volta completa, né? Ela ficou virada exatamente para onde nós estávamos indo, parada no acostamento. Aí eu perguntei assim, eu sei que eu gritei uma palavra, mas o que eu gritei? Aí a minha esposa falou, você gritou Jesus. Né? Então foi algo assim maravilhoso, poderoso, né? Que todos ali viram, inclusive o meu filho, o nosso filho, que estava junto ali, né? Como Deus é maravilhoso, como a gente precisa ter fé nele, como a gente precisa realmente se entregar a ele, né? Estar nas mãos dele. E aí chegamos em casa, tal, contamos para nossa filha também, e isso veio, né? Realmente aprimorar a nossa fé, né? Porque uma coisa é eu dizer que eu tenho fé, sim, outra coisa é eu demonstrar que eu tenho fé, né? E é algo que eu não consigo passar apenas sim, por palavras, né? Assim como o motorista, de repente, né? Que está dirigindo ali, ele não fez, não cometeu nenhum erro, mas ele não te passa segurança, né? É algo que a gente não consegue explicar, mas a gente somente consegue Deus. sentir, né? Então, assim, né? É a nossa fé. Se a gente disser para os nossos filhos que tem fé, mas a gente não tiver, a gente vai estar passando o que a gente não tem. Né? Então a gente realmente precisa ter fé. Né? Como depois você vai até falar lá de Deuteronômio 6, a palavra precisa estar no nosso coração. Para aí a gente falar, porque senão Inculcar, não tem jeito. E inculcar, exatamente. Né? A pastora Norma está falando isso aí. ali testemunhos belos, né? Realmente, os testemunhos são maravilhosos, né, pastor Marcos? E eu não sei se eu já me adiantei aqui nas perguntas, mas vamos lá para o próximo, né? A gente está tentando seguir um croquis aqui, né? Deus. Então, vamos ver aqui. Ah, Estou à acho que você disposição, já vamos comentou lá. ali que Deus é soberano e que tem o controle de todas as coisas nas mãos, não é verdade? E aí, É verdade. né? O que é que você tem a falar a Então, respeito disso exatamente? o Salmo 125:1, né, pastor, fala que Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Ou seja, Ele é soberano, Ele tem o controle de toda e qualquer situação das nossas vidas. Muitas vezes as pessoas se entregam nas mãos de Deus, ou seja, nos momentos mais difíceis, né, como nós estamos vivendo agora. Mas você pode realmente se entregar nas mãos de Deus todos os dias, nos momentos também de alegria, né, de júbilo, né, de felicidade com seus filhos, sua esposa, seu marido, né? Então, ou seja, nós não precisamos esperar um momento, o dia mau, para que a gente possa viver o melhor de Deus. Isaías 1,19 fala: se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra.
Então, você quer comer o melhor dessa terra, você quer viver uma vida abundância, também é importante você ter fé, é importante você confiar em Deus, né? A palavra fala exatamente, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, né? É o Salmo 125. Então, você realmente confiar em Deus, não é difícil nós nos abalarmos com os tempos que nós estamos vivendo. Nós realmente temos o nosso lado emocional, mas se nós temos uma fé firmada na rocha, como, né, ou seja, o Evangelho de Mateus fala, né, que a casa edificada sobre a rocha é Jesus, e a casa edificada que não esteja sobre a rocha é a areia. A tempestade vem e vai abalar essa casa, ela vai ser destruída, mas se você tiver realmente uma fé firmada no Senhor Jesus, as tempestades virão, mas a nossa casa permanecerá de pé, e nós vamos conseguir vencer todas essas dificuldades. Os dias são difíceis? São, mas em quem nós temos crido? Em quem nós temos confiado? Né? E nós, como pais, nós somos os espelhos, né, para os nossos filhos. E os nossos filhos são como esponja, eles realmente acabam absorvendo tudo aquilo que nós ensinamos, tudo aquilo que nós falamos. Por isso que é importante que realmente nós possamos ter palavras de vida, palavras de paz, palavras de encorajamento. Um outro exemplo aqui da minha casa, né, que estamos aqui nessa quarentena, assim como a grande maioria das pessoas, nós trabalhamos aqui, eu trabalho de 8 às 18, home office, minha esposa também, e os nossos filhos aqui estudando também, no computador, fazendo atividades, mas nós temos todos os dias o nosso culto doméstico. Se você não tem esse hábito, procure pelo menos ler a Bíblia com os seus filhos, né? Seja que 10 minutos ou um pouco mais, se você conseguir. Leia um versículo da Bíblia, faça uma oração em família. Nós precisamos cada vez mais nos achegar a Deus. Né? Jeremias fala, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Então, onde está o nosso coração? Nosso coração está na notícia ruim, ou nosso coração realmente está na esperança de que dias melhores virão? Né? Realmente, a boca fala do que o coração está cheio, está lá em Provérbios. Então, quando você lança uma palavra sobre o seu filho ou sua filha, independente da faixa etária, sobre o seu cônjuge, que palavra é essa? É uma palavra de vida? É uma palavra de fé? É uma palavra de esperança? Ou realmente são palavras que vão deixar eles tristes? Né? Ou seja, por mais que os momentos sejam difíceis, nós temos que buscar esse refúgio, essa fortaleza em Deus, para que realmente nós possamos estar firmes no Senhor e nos dias que estão por vir. Nós venceremos essa batalha, nós cremos que nós sairemos melhores e mais fortes de tudo isso, em nome de Jesus. Amém, amém, pastor Marcos. Glórias a Deus por isso. Vamos sair sim mais fortalecidos em nome de Jesus. Né? Essa experiência vai ser realmente isso, uma experiência, nós vamos sair mais fortes. Mas e de repente, né, tem uma pessoa aí, tem uma família que está nos ouvindo e que não praticou isso até agora, e que de repente até os filhos já estão com medo, né? Como ensinar os filhos, né, a vencer esse medo? Como? Exatamente. Primeira coisa, né, pastor? O medo, nós não podemos passar isso para os nossos filhos, né? Ou seja, quando você falar, não tem como esconder o que está acontecendo de hipótese alguma, mas você tem que realmente entender como você vai transmitir essa situação do que nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, ou seja, nós temos que colocar palavras, como eu já disse antes, de vida. Quando você for falar, olha, o nosso filho, como nós falamos lá, nossos filhos, eles absorvem. Então, quando você ouvir um noticiário, se o seu filho chegar e falar assim, olha, ô pai, ô mãe, mas como é que é isso? Você tem que tentar, de uma forma, passar a informação, mas mostrando para ele que há esperança, que as coisas vão melhorar, né? Porque nós cremos e confiamos num Deus Todo-Poderoso, que é capaz de mudar toda e qualquer situação, como ele já fez várias vezes na história da humanidade. Né? Ou seja, como ele fez, né, no tempo do Antigo Testamento, tirando o povo hebreu, ou seja, do Egito, né, realmente fazendo a multiplicação dos pães e peixes com Jesus no Novo Testamento, curas de paralíticos, cegos que Jesus operou. Jesus, ele vive, ele reina, ele está olhando por nós, e o milagre vai chegar. Mas nós não podemos passar, é como o senhor mesmo falou, nós não podemos, em hipótese alguma, passar essa sensação de medo para os nossos filhos.
Os nossos filhos estão em casa, muitos estão sem ver os avós, sem ver os coleguinhas, sem estar na escola, brincando com seus colegas, com seus parentes. E nós, a pergunta é nós como pais, o que nós temos feito para aproveitar esse tempo com os nossos filhos? Então, aqui em casa, agora à tarde mesmo, antes de fazer essa live com o senhor, eu estava jogando bola com meu filho. A gente pedala, a gente anda de bicicleta, a gente joga Bíblia em ação, videogame, várias coisas. Ele cumpre as tarefas dele conforme a rotina que ele tem, né, que os dois têm, e ainda nós realmente estamos juntos nessa batalha. Então, assim, quando o meu filho mais velho, de 12 anos, ouve a notícia, ele já tem um discernimento, ele é adolescente. O de 6 anos é um outro discernimento. Então, a forma com que nós vamos expressar e passar isso para os nossos filhos, nós temos que buscar essa sabedoria de Deus e sempre mostrar para eles o seguinte: nós não vamos omitir nenhuma informação, mas como você vai passar a informação para o seu filho e sua filha faz toda a diferença. Então, quando você falar de tudo que está acontecendo, diga a ele, né, em nome de Jesus, que Deus está no controle e que por mais que as notícias sejam ruins e alguns momentos difíceis, nós vamos superar tudo isso, em nome de Jesus. Então, em vez de palavras de medo, jamais digam palavras de fé, de esperança, de amor, em nome de Jesus, na sua casa e para toda a sua família. Faça com que seus filhos, pastor, né? A gente tem feito isso sempre aqui, porque nossos filhos não estão vendo os avós, significa que eles não podem fazer uma ligação para o avô, para a avó, para o tio, para a tia, para o coleguinha, né? Ou seja, nós temos que fazer com que nossos filhos também pratiquem a sua fé, pratiquem a forma de abençoar, né? Pratiquem realmente a esperança em Deus em dias melhores, em nome de Jesus. Isso, eu gostaria, antes de complementar, né, talvez para você que entrou agora, a gente agradece o comentário de cada um de vocês aí, né? Às vezes a gente consegue ler, às vezes não. Eu vi que a Nívia Bispo entrou ali, mora lá nos States, em Atlanta, né? Obrigado, Nívia, pela tua presença. Aos demais irmãos também. Queremos agradecer os comentários de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, tanto eu quanto o pastor Marcos, no final, né, lá no privado, a gente vai ter o maior prazer de tentar ajudar vocês, ok? Eu gostaria, pastor Marcos, de fazer uma pergunta, né, para quem está nos ouvindo agora, nos vendo agora, como que ele poderia fazer para ele medir a fé dele? Será que ele, de repente, ele está pensando, será que eu sou uma pessoa de fé? Será que eu sou uma pessoa que tem fé? Eu creio que existem diversas formas, mas eu me veio algo à mente aqui agora, eu quero compartilhar, que é assim, às vezes a gente vai falar da palavra de Deus para alguém, vai aconselhar um casal, e você leva a palavra de Deus e, de repente, a pessoa ouve e diz assim, é verdade, mas é difícil. Quer dizer, ele colocou a dificuldade acima de Deus. Acima de Deus. O que é que a gente está colocando por último? A gente está dizendo assim, é difícil, mas eu tenho Deus. Ou a gente está dizendo assim, eu tenho Deus, mas é difícil. O que é que você está colocando por último? O que é que você está deixando em evidência? Se você estiver deixando em evidência a dificuldade, você vai precisar realmente mudar o teu comportamento, você precisa buscar mais o Senhor, você precisa confiar mais nele. E se Deus estiver em último local, aí, opa, já tem um bom sinal. Você pode melhorar, mas você já está colocando Deus acima dos problemas. Não é verdade, pastor Marcos? É isso aí. Mas o próprio Senhor Jesus, né, pastor José, ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Isso. Então, na nossa vida cristã, ou seja, não há promessa de coisas fáceis, que nós não vamos enfrentar batalhas e lutas e dificuldades. Mas há promessas, como diz em Romanos 8, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, há uma grande diferença quando você entra na batalha, onde você coloca Deus em primeiro lugar e onde você entra com a sua própria força. Né? O profeta Jeremias fala que feliz o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Mas, se aquele homem ele realmente faz, ou seja, do próprio homem, seu braço forte, aí realmente é certa a queda. O que a gente quer dizer com isso é que
quando nós confiamos em Deus, nós colocamos Ele para realmente nos dar sabedoria, guiar o nosso caminho, né? Nos dar orientação daquilo que nós devemos, como nós devemos agir, como nós devemos realmente falar, tomar as decisões, aí há toda uma diferença. Então, é como o senhor mesmo colocou, quando Jesus estava, né, realmente os discípulos estavam no mar e os ventos estavam fortes, né, me veio aqui a lembrança exatamente quando o barco balançava e aí o Jesus veio andando sobre as águas e Pedro realmente falou com ele, não, Jesus, deixa eu ir ter contigo, e Jesus falou com ele, então vem. Mas aí no meio do caminho, o que aconteceu? Ele duvidou e aí ele realmente mergulhou e Jesus o estendeu pela mão e diz para ele, homem de pequena fé, né, de tímida fé. Ou seja, nós, muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas eu tenho confiado em Deus. Então, ou seja, será que você tem confiado mesmo? Você tem dado a questão para Deus realmente trabalhar a seu favor? E ao mesmo tempo você quer tomar a direção daquilo? Então, a grande diferença é essa, que se realmente, né, você entrega nas mãos de Deus, que você faz uma entrega por completo. O Salmo 37 fala, né, exatamente que a graça do Senhor e satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, nós temos que entregar por 100%, né, pastor? Não pode ser só metade. Então, assim, para que a gente possa viver o milagre, se realmente ali Pedro tivesse a fé de não duvidar, né, a história poderia ter sido diferente, mas como ele não teve essa fé 100%, ele acabou realmente olhando para a circunstância e aí ele foi realmente, né, salvo por Jesus ali, porque ele acabou se afundando. Então, assim, nós temos que realmente, assim, quando nós falamos sobre confiar, nós temos que confiar por completo. Não pode ser 25%, 50%, 75%. Tem que ser 100%, porque aí sim Deus opera o milagre em nome de Jesus. Eu tenho até uma historinha que eu gosto muito de história, eu gosto muito de dinâmica, né? E eu vou contar mais uma aqui. Será que a gente confia mesmo? Né? Porque o nosso Deus, né, ele respeita, né, ele nos deixa livre. Se a gente se render a ele, amém, ele vem e age. Se a gente quiser agir com as próprias mãos, ele, né, ele respeita. Então, mas a gente muitas Amém. vezes diz que a gente tem fé, que a gente confia, mas será que a gente confia mesmo, né? Então eu quero trazer uma historinha aqui para você em casa analisar se você realmente confia em Deus. E claro que eu também vou Olha fazer aí. isso, o pastor Marcos vai fazer isso. Disse que tinham 2 prédios, né, de 10 andares. E alguém, né, colocou uma corda em cima de um que passava de um lado ao outro, de um prédio para o outro. E tinha uma multidão lá embaixo e ele perguntou para aquele pessoal, né? Vocês acreditam que eu passo, né, a pé, sem nada, sem nenhuma segurança? Eu passo por cima dessa corda e volto? Alguns disseram que sim, outros ficaram na dúvida, outros disseram que não. Tá, mas ele foi, voltou umas 10, 15, 20 vezes, não titubeou. Ele perguntou de novo, aí todo mundo levantou, nós confiamos, nós confiamos. E ele foi, voltou, e confio, mas confio mesmo, todo mundo confiamos, confiamos. Aí ele pegou um carrinho de mão e disse assim, então quem que é o primeiro a subir nesse carrinho de mão aqui? Que eu vou atravessar com você aqui. Aí, peraí, eu confio, mas eu ir lá não. Eu me entregar totalmente nas mãos dele, não. Então a confiança é realmente quando a gente se coloca totalmente na mão do outro. Né? E eu não estou falando aqui de algo, né, como essa historinha que eu contei, mas eu estou falando de Deus. Entre no carrinho de mão. Né? Deixa Deus te guiar por esse deserto, por essa corda bamba, não é verdade? Que ele vai atravessar você, você vai sair, você e sua família vão sair lá do outro lado, né? Mais fortalecidos ainda, com uma experiência enorme para contar. Não é verdade, pastor Glória a Rony? Deus. E Sim, é verdade. Deuteronômio capítulo 6 ali, que você gostaria de citar, que fala muito, né, para o pai, né, a figura paterna, né? Exatamente, né, pastor? O livro de Deuteronômio, né? Deixa eu só, vamos aqui, opa, aí.
O que Deuteronômio fala, né, exatamente no capítulo 6, de 5 a 7. Olha que mensagem tão profunda, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás, ou seja, vai encher na cabeça dos nossos filhos, a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Né, ao levantar-te. Então, por que a gente escolheu essa passagem, né, pastor? Pensando também sobre esse tema sobre fé. Exatamente porque são as palavras e ensinamentos que nós devemos transmitir aos nossos filhos nos dias de hoje. Então, se você falar palavras de fé, de vida, dia e noite, se você falar palavras de encorajamento, isso, aqui a palavra fala claro aos nossos filhos. Mas isso não te isenta de falar a palavra de encorajamento para o seu cônjuge também. Porque há muitos cônjuges hoje, infelizmente, em casa, que ao invés de se ajudarem, né, estão aí, infelizmente, em pé de guerra. Então, que Deus realmente possa também falar com você, né, com o seu marido, com sua esposa que está aí nos assistindo, né, que é importante você cuidar de quem está do seu lado, né, da sua esposa, do seu marido, né, abraçar, dizer que eu te amo, porque em casa você pode abraçar quantas vezes você quiser. Eu já tive informação até de pai dentro de casa com o filho que não quer abraçar o filho, que está com receio. Calma, as coisas não são assim. Né, em casa, Deus, os filhos são a herança do Senhor, a recompensa que Ele nos dá, está lá no Salmo 127, 3. Então, se você está em casa, abrace, né, beije seu filho, beije sua esposa, né, é a sua família, vocês estão aí realmente nessa quarentena, mas estão juntinhos, cuidando dos outros. Então, você aproveite esse momento. Pastor, quantas pessoas a gente já ouve histórias de que não vê a hora disso passar, porque não consegue mais conviver com o marido, com a esposa ou com os filhos, porque os filhos estão dando trabalho. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, veja isso como uma oportunidade única de você conhecer mais o seu filho. E eu vou falar de mim, né, que estou com meu filho com 12 anos, então eu tenho aproveitado esse tempo muito, porque nós que ministramos aí, né, pastor, um dos cursos que é o AXA, que é o Alcançando o Coração do Seu Filho Adolescente, ou seja, a importância daquela lição de autoridade e influência. Ou seja, é um momento que realmente eu tenho entrado no mundo particular dele. E você, como pai e mãe que está aí, né, durante todo esse tempo, você já sentou algum momento, né, para poder realmente não só ler a palavra de Deus, mas ler um bom livro com seu filho, né, ouvir a história do coração dele, ou ele permitir que ele realmente te pergunte as histórias da sua vida? Quais são as memórias que estão sendo construídas nesse tempo de quarentena, pastor? Isso é muito importante, porque quando tudo isso passar, tudo vai ficar na memória dos nossos filhos. E aí, ou seja, o que nós vamos pensar? Quais são as boas lembranças que eles vão ter? Aqui, por exemplo, nessa época de quarentena, nós já fizemos até acampamento, montei uma barraca aqui na sala, aqui, nós registramos o momento e foi uma festa. Então, assim, são memórias que estão sendo construídas. Então, além de todas essas palavras que o Deuteronômio fala, né, exatamente no capítulo 6, ou seja, de 5 a 7, nós temos que inculcar de dia e de noite, levantar ao deitar, né, ou seja, os mandamentos, os ensinamentos de Deus, ou seja, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e que realmente nós devemos nos amar também, nos abraçar, aproveitar esse tempo em casa. Se é só você, sua esposa, seu filho, eu não vejo nenhum mal nisso, ao contrário, porque senão nós vamos viver um isolamento social dentro de casa também, né? E aí a nossa fé vai esfriando, mas nós que estamos juntinhos, eu faço todo dia com a minha família. Eu abraço e beijo meus filhos aqui dentro de casa, é só nós estamos saindo, né? E quando nós saímos com toda a segurança possível, usando as máscaras, tomando todas as medidas de segurança. Mas nós precisamos de realmente cuidar um do outro. E você que está em casa com sua família, aproveite esse tempo. Não deixe esse momento passar em branco, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Tá? Realmente aproveite esse tempo de você se conhecer cada vez mais, junto com seu marido, sua esposa e seus filhos. Né? Crie memórias, grandes memórias, né? Porque por mais que nós estamos em tempos difíceis, né, nós temos que ter a pensar quais as memórias em casa que nós estamos criando com os nossos filhos. Aí a gente volta lá naquela situação lá de cima, que não é o medo, mas a esperança. Então nós temos que criar memórias que envolvam a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. Exatamente. Como você falou no início ali da live, né, os nossos filhos podem estar informados, né, mas qual é a informação que vai fazer a diferença?
na vida deles, né? E como que a gente vai inculcar isso na mente deles, a palavra de Deus? Usando exemplos bíblicos, né? E, Exatamente. e aí a gente pode falar de Moisés, né? O povo hebreu foi livre, né, da morte, de todas as pragas, inclusive da morte, né, porque eles tinham o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, Sim, né? Falar do Daniel na cova dos leões, falar de Sadraque, exato, Mesaque e Abdenego na fornalha, quer dizer, eles foram livrados na fornalha, eles não foram livrados da fornalha. Deus exato. permitiu que Há eles uma grande entrassem no diferença. fogo e que o fogo não, né, não queimasse eles, não é verdade? O poder É de verdade. Deus, né, realmente ele se tornou visivelmente maior do que se Deus tivesse livrado eles da fornalha. Assim, nós estamos Exatamente. aqui, nessa pandemia, estamos sendo livrados pelo Senhor. É isso que deve permanecer na mente dos nossos filhos e deve descer para o coração deles. Não é verdade, pastor Marcos? E uma coisa também, pastor, é verdade, é que nós temos que lembrar que os nossos filhos, né, assim como nós que fomos crianças um dia e adolescentes, quando as crianças nascem, tudo que vai ser incutido no coração e na mente, o coração está branquinho, assim como a mente dos nossos filhos também. Né? Nós estudamos sobre isso no curso de Educação de Filhos. Então é muito importante o que você está gravando no coração do seu filho, o que você está instalando no coração da sua filha. Né? Tudo isso vai ficar no coração dele e na mente dele, para que ele possa estar levando até mesmo na fase dele, né? Ou seja, adulta. Né? Quantos de nós temos lembranças boas, né, dos nossos pais, com atitudes que os nossos pais realizaram por nós quando nós éramos crianças ou adolescentes? Mas vale lembrar que, como nós falamos desde o início, que é o nosso tema principal, como realmente ensinar a fé aos nossos filhos em tempos difíceis. A fé é um dos princípios fundamentais para que realmente na formação do caráter de toda e qualquer criança, né, para que se torne uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. E nós vivemos em dias difíceis também porque os valores têm sido invertidos. Mas se você permanecer firme com Deus, né, realmente dando valor à sua família, né, preservando a sua família e preservando esses valores, você tem tudo para colher uma família vitoriosa em nome de Jesus. É verdade. Esse tempo, ele não é um tempo para nós pararmos na nossa fé, pararmos na nossa caminhada cristã, de repente ficar debaixo da mesa, né, escondidinho ali, né? Ai, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Ai, Como fazer, Senhor, né? Com né? medo, né? Não, Deus não nos deu um espírito de medo, de Covardia, né? covardia, mas de fortaleza, de poder, né? Nós precisamos erguer a nossa cabeça, olhar para Cristo, né? E Olhar para o prosseguir alvo, né, para o pastor? alvo. Não é verdade? A gente não pode se amedrontar, né? Então, nós, como pais, né, precisamos dizer para os nossos filhos, né? Filho, é tempo de nós crescermos na fé, é tempo de Amém. nós crescermos espiritualmente, é tempo de nós crescermos no nosso relacionamento. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, de repente, quando nós, pais, já não estivermos mais aqui, eles, os nossos filhos, vão contar para os filhos deles, vão contar para os netos deles, né? Que, olha, teve Exato. uma época que aconteceu assim, 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 sabe? Né? Isso, Mas nós saímos melhores, saímos mais fortes, nós avançamos, nós podemos dar testemunho ali entre nós podemos dar testemunhos, né, na nossa vizinhança, aonde meus pais trabalhavam, e eles para os meus colegas de escola. Nós fizemos a diferença. Não é verdade, pastor Marco? A amém. gente precisa realmente avançar, erguer os nossos olhos e seguir avante. Amém, né? O nosso alvo deve ser a cada dia, né, o Senhor Jesus, né? Inclusive, pastor, falando sobre essa questão de alvo, o próprio Efésios 6, né, fala, né, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? Quando realmente Deus fala para Josué, né, ser forte, corajoso, não temas porque eu sou contigo. Então, ou seja, nós não devemos temer, porque Deus é conosco, Ele está conosco, Ele está no controle de toda e qualquer situação. Nós falamos ao início, Ele é o Criador, Ele é soberano.
né? Ou seja, ele tem o domínio de todas as coisas na face da terra, nos céus, debaixo dos céus. Então, ou seja, quando nós levantarmos todos os dias, quando nós deitarmos, nós devemos sim agradecer a Deus pelo dom da vida, né? Seja grato ao Senhor pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido. Nós talvez estejam pessoas nos ouvindo que está passando por momentos difíceis já na questão profissional, mas em nome de Jesus fique firme. Se você tem realmente, né, procure realmente ter uma fé firmada no Senhor, porque logo, logo isso tudo vai passar, e se você estiver firme, você vai poder testemunhar, olha, nos momentos difíceis, assim como Deus foi, né, ou seja, né, acalmou a tempestade, né, depois veio a bonança, assim como Jesus operou tantos outros milagres, Jesus operou um milagre na minha vida, e agora eu estou muito melhor, eu estou realmente colhendo aquilo que realmente Deus, que eu plantei, ou seja, aquilo que eu semeei, eu estou colhendo, né, porque a palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber. Então, pensando sobre isso, né, pastor, nós também devemos pensar exatamente sobre essa questão o senhor falou isso sobre o alvo, se eu não me engano, o nosso alvo tem que ser sempre Jesus. E quando tudo isso passar, ou seja, talvez muitos de nós não paramos para pensar, o que eu vou fazer depois que isso terminar? Quais as lições eu estou tirando de tudo isso? Onde eu quero chegar? Então, isso é importante também nós pensarmos, né? Ou seja, ter aí um planejamento. O senhor falou muito bem, nós não devemos ficar parados, né? Sentados, porque, ou seja, quando Deus fala, como eu já disse no versículo Isaías 1:19, fala, se quiserdes me ouvirdes, ou seja, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, você tem que querer, você tem que ouvir, mas também você tem que praticar, né? Ou seja, quando Jesus fala, né, também nós falamos do texto sobre a casa edificada sobre a rocha, o homem prudente, ou seja, é realmente assim, aquele que ouve as minhas palavras, Jesus falando, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será considerado como um homem prudente. Ou seja, nós estamos ouvindo, mas nós estamos praticando. Então, ou seja, para que haja mudança na nossa vida, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, como pai, como mãe, como marido, como esposa, e para os nossos filhos, nós temos que ouvir e praticar, porque aí sim vai fazer diferença. Nós não devemos desanimar, né? Mas nós devemos estar encorajados no Senhor. Exatamente. Eu quero contar mais um testemunho, pastor Marcos. Estão faltando aí 17 minutinhos, mas eu creio que Opa! eu consigo aí, né? A gente ministrou o curso de noivos há alguns anos atrás, e a moça era conhecedora, mas ela não estava assim firme nos caminhos do Senhor realmente. E o rapaz não era conhecedor. Só que eles ficaram impactados com o curso, né? E eles vieram para Cristo, né? E no dia, na verdade, eles não tinham noivado ainda. E no dia do noivado deles, eles nos convidaram, né? E a gente, ele preparou algo muito, assim, legal lá na casa da noiva, né? E chegou a colocar lá, assim, estender lonas, assim, para acrescentar o local ali, tudo. Rapaz do céu. Veio uma chuva com vento, destruiu tudo. Destruiu tudo. Meu Deus. E aí a noiva estava no cabeleireiro e tal, e o meu carro estava fácil lá. Aí ele falou assim, Juscelio, você não podia ir comigo lá na cabeleireira lá buscar, né, a noiva? A minha noiva, eu falei, claro, vamos lá. Aí fomos lá, a hora que a gente estava indo para lá, ele falou assim, como é que você explica isso? Poxa, eu fiz o curso de noivos, eu estou aprendendo a palavra do Senhor, como é que ele permite eu fazer tudo isso aqui durante o dia e de repente ele destruir tudo? Que palavra que você tem para mim? Aí eu falei assim, na cara dura, assim, né? E ele me colocou, de certa forma, ali na parede, né? E eu tinha que dizer algo de Deus para ele naquele momento. E naquele momento ali eu lembrei, né? Deus me fez lembrar de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, que vai falar sobre a edificação da casa na rocha e a edificação da casa na areia. Né? A tempestade, os ventos, né? Os rios correram, né? E combateram as duas casas. A diferença é que uma caiu,
e que a outra não caiu, né? E eu falei para ele, agora você vai deixar, né, o teu projeto perecer por causa disso? Ou você vai continuar amando a tua noiva e você vai, né? Eu falei assim, sabe de mais uma coisa? A gente vai chegar em casa, essa chuva vai parar e não vai incomodar mais o teu noivado, a tua festa. E foi exatamente o que aconteceu, pastor Marcos. Sabe, Olha só. hoje, já se passaram uns 5 anos, né? Ele congrega, nós temos 4 congregações aqui em Curitiba, e ele congrega numa delas, não na mesma que eu, né? E eles são firmes e fortes, são líderes de célula, né? Estão avançando, né? E cada vez que ele me vê, ele me agradece por aquela palavra. Foi uma palavra de fé, né? E realmente já começou a se cumprir logo depois ali, que parou a chuva e não voltou mais, né? Então nós não tivemos digamos assim, um teto coberto, mas tivemos, né, podemos ficar lá no sereno e tal, porque limpou o céu e tal. Então, amados, a importância da gente crer no Senhor, a importância da gente ter a fé e o conhecimento da palavra, né, que vai ter momentos, né, que a gente vai precisar aplicar. E a gente não, às vezes a gente não tem tempo de pensar, como a gente teve aqui agora o tempo para pensar nessa live. Às vezes o filho chega e aí, pai, como é que faz? Como é que é? E onde é que está Deus agora, né? Então a gente tem que estar Deus está realmente cuidando de preparado. nós, né, pastor? Porque muitas vezes a pessoa pode pensar assim, mas onde está Deus em tudo isso, né? Porque Deus permite isso acontecer, porque Deus permite outra situação acontecer, mas Deus ele não perde o controle, querido. Ele é soberano na nossa vida, né? E realmente assim, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Deus está vendo tudo acontecer. E está permitindo, porque é um tempo, né, de famílias que estavam distantes se aproximarem, é um tempo de avivamento, é um tempo de de fortalecer os laços familiares, né? É um tempo realmente de que as pessoas possam se aproximar mais de Deus, porque muitas pessoas estavam distantes do Senhor. Então, Deus tem um propósito em todas as coisas. Romanos 8 fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, inclusive esse momento difícil que nós estamos vivenciando. Exatamente. Se Deus é por nós, Quem será contra nós, né, pastor? Romanos 8 e 31, né? E o 32, então, ele fecha com chave de ouro, né, pastor Sim, Marcos? Olha o que diz ali, né? Aquele que não poupou o seu próprio próprio filho, filho. antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quer dizer, se ele já nos entregou, né, o seu próprio filho, o que são as outras coisas? O que são as demais coisas? Será É que, verdade. na verdade, a gente precisa crer realmente no Senhor, né? Crer verdadeiramente. E olha só o que fala 2 Coríntios 4, versos 7 a 9. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro. E Cristo mora em nós, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele permite até a gente passar por momentos desses para ele mostrar a sua glória, para ele mostrar o seu poder, né? E olha o que fala na sequência. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo, né, Aleluia. perplexos, mas não desanimados. Isso aí. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Quer dizer, por fora a luta vem, né? Mas por dentro nós estamos bem. Emocionalmente, espiritualmente, nós estamos bem. Não é É verdade, isso aí, pastor pastor. Marcos? Glória a Deus. Glória a Né? E Deus. a nossa oração, vemos que outros irmãos entraram aí, né? Nós já estamos nos últimos 10 minutos, mas a nossa oração sobre tudo que nós conversamos aqui é para que realmente você possa vivenciar essa fé verdadeiramente, né? Confiando, descansando, não tendo medo, né? Mas ao contrário, o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Como também está na palavra de Deus. Então, é você realmente descansar, buscar de Deus o que Ele quer nos ensinar nesse período todo, né?
trazer palavras de amor, de alegria, de conforto, né, para os seus filhos e para aqueles também que precisam, né, pastor? Porque há muitas Exatamente. pessoas que, não só os nossos filhos, mas nós temos aí amigos, familiares, pessoas que realmente estão precisando de uma palavra, de uma ligação, de uma mensagem. Então, assim, não significa que você está em casa, que você não pode realmente falar de fé para as pessoas que não que estão no seu convívio. Você pode fazer uma ligação, pode fazer uma oração, né? Pode mandar uma mensagem abençoando a vida daquela pessoa. Então, seja um instrumento de Deus, né? Procure realmente ser um canal nas mãos do Senhor Jesus nesses tempos que nós estamos vivendo. Não somente agora, mas porque tudo vai passar e nós temos uma promessa que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, seremos melhores, sairemos mais fortes e com aprendizado, um crescimento espiritual, né? Deus está cuidando das nossas emoções, né? Deus realmente está trabalhando na nossa, não só na nossa vida espiritual, mas principalmente na nossa emoção, nas nossas dificuldades, naquilo que Ele quer aprimorar na nossa vida. Então, você tem que permitir Deus trabalhar na sua vida também, né? Realmente você tem que entregar para Ele de todo o seu coração, como nós vimos lá no Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, vamos entregar de fato o nosso coração. O coração, realmente, do coração procede a fonte da vida, né? O coração alegre formoseia o rosto. Nós também falamos sobre isso, porque quando você está triste, seus filhos e sua esposa vão perceber. E quando você está alegre, eles também vão perceber. Então, talvez vão ter dias que você não vai levantar bem, mas em nome de Jesus que você possa olhar para o céu, que você possa olhar para o Criador, para o nosso Criador e saber que Ele está olhando para você e que Ele vai te dar toda a força necessária para você vencer mais um dia em nome de Jesus. Exatamente. E você, falando de Deus aí, eu me lembrei mais uma vez do início da live, quando a gente falou que Deus é Pai, né? E Isso, mesmo que uma mãe amém. esqueça-se, né, venha esquecer do seu filho, ele não esquece da gente. Ele é Isaías um Pai 40. perfeito. E se você, eu quero fazer mais um teste aqui, Pastor Marcos, né? Nesses minutos que Sim, restam aqui, eu fiz isso, né? O curso de Educação de Filhos, a maneira de Deus ensina isso, né? E isso era verdade para mim e para minha esposa. Então eu quero que você pense aí em casa também, né? Quando você era criança, qual era a ideia que você tinha de Deus? de Que ele Deus. É era um verdade. Deus presente, que ele era um Deus ausente, que ele era um Deus carrasco, era um Deus que olhava lá de cima, assim, ó, né? Para nós Juscelia errou, peraí, deixa, sabe? Que tipo de Deus, né, que você achava que era? Deixa eu dizer uma coisa para você, tanto na minha vida quanto na vida da minha esposa, o que a gente pensava de Amém. Deus era o que a gente pensava do nosso Pai terreno, né? Hoje, graças a Deus, eu conheço, né, Deus como um pai perfeito, não como o meu pai Amém. terreno aqui que era falho, né? Ele já é falecido, o da Adriane também já é falecido, né? Mas é um pai perfeito. Agora eu quero que você em casa, né, faça essa pergunta para você. Lembre-se quando você era criança e de repente você tem essa visão até hoje de Deus, né? E talvez você transmitiu isso para os teus filhos. Pergunte para eles o que é que eles pensam que Deus é. Se Deus é bom, se Deus é um Deus carrasco, se Deus é um Deus ausente, se Deus é um Deus presente, né? Então a gente precisa vencer isso, né? Se você pensa como, né, você vê o seu pai terreno, então agora é hora de mudar. E é hora de ensinar diferente seus filhos. Ensinar que o nosso Pai Celestial, Ele é por nós, Ele está cuidando de cada um de nós, né? E a gente precisa realmente crer nisso, crer Amém. verdadeiramente. Amém. Glória a Deus, pastor Juscelio, né? Ou seja, como nós falamos lá no início também, quando o próprio Senhor Jesus, né, fala sobre a oração, Pai nosso que estás no céu. Então, Deus, ele é Pai, né? Mas é importante que você realmente possa entregar totalmente. E a palavra do Senhor fala que só há um, né? Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para que a gente possa ter esse relacionamento com o nosso Deus Pai, né? Ou seja, como filho, é importante que nós realmente possamos permitir e entregar a nossa vida ao Senhor Jesus,
confiar nosso coração a Ele, né? Confessar com os nossos lábios e crer no nosso coração. Porque a partir daí você se torna um filho mais do que precioso. Porque antes de Jesus nós somos criaturas, mas após Jesus, a nossa confissão de fé, né? Realmente a nossa entrega, nós passamos a ser filhos preciosos para Deus, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos, nós temos 5 minutos e eu sei que você quer falar de alguns livros. E passou rápido, hein, pastor? Passou muito verdade. rápido, né? E glória a Deus. Eu quero que você fale alguns livros ali, mas nós temos 4 minutos e precisamos fazer uma oração ainda. Eu quero que você nos abençoe, né, com a palavra também de Deus. Vamos ser rápido aqui. Bom, queridos, eu quero falar para vocês aqui, como nós falamos muito de palavras de bênção e maldição, eu quero falar para você aqui sobre esse livro chamado Bênção e Maldição, do pastor Jorge Linhares. Milhões de cópias vendidas no Brasil e no exterior. É um livro que vai edificar muito a sua casa, vai fortalecer muito a sua família, né? Realmente palavras de vida. Nós falamos muito sobre isso aqui. E outro livro também que eu quero falar para vocês, né, que é exatamente do Mark Homan, que grave a fé no coração dos seus filhos. Esse livro também é muito precioso, edificou muito a minha vida. O autor fala muito baseado, ou seja, da importância em Deuteronômio 6 que nós lemos, da importância de você ensinar a palavra, ou seja, todos os dias, né? Realmente ensinar os princípios para que os nossos filhos, eles possam realmente continuar colhendo isso durante toda a sua vida e que eles não venham se desviar dos caminhos de Deus, tá bom? Então, esse livro, o próximo que o pastor José vai falar, o livro Bênção e Maldição, você consegue pelo nosso site www.editoragetsemane.com.br. E só para fechar, pastor, também foi falado aí de um irmão colocou uma parte onde que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Então, é um livro da pastora Cristina Fialho, um livro muito precioso também que você encontra no nosso site www.editoragetsemane.com.br. Aí o próximo é o pastor que vai falar. Amém. Eu quero apresentar outro do Mark Homan aqui, né, que é o DF também vende, né, o df.org.br. A fé começa na igreja. A fé começa na escola cristã. Não, a fé começa em casa. Em casa. É em casa que ela começa, né? E hoje a realidade de muitas famílias, né? A realidade, infelizmente, de muitas famílias é que a fé não representa mais do que 1 hora por semana. É quando vai na célula, quando vai no Domingo Kids, quando vai na escola bíblica dominical, né? Então, é algo tão pouco, né? Mas a fé, ela deve começar em casa. Como mudar isso? Né? Não há melhor tempo do que esse agora que a gente está com os nossos filhos em casa. Né? Então, aprenda, compre esse livro. No final de cada capítulo, né, ele tem ali exercícios para fazer juntamente com os filhos, né, que vai aproximar os filhos, não é verdade? Que vai aproximar a família. E todos vão aprender juntos ali e realmente a fé vai começar a ser despertada. Amém, pastor? Nós temos Acabamos 1 minuto. o nosso tempo. Se puder dar uma palavrinha de oração. Agradecemos a todos aí, né? E a live vai ficar gravada. Hein? Isso, todos os irmãos, amigos e familiares. E aproveitar e fazer uma oração, né, pastor? Eu gostaria de estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade, abençoando sua casa e sua família. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa tarde, por essa palavra colocada em nossos corações, pelos lares, ó Pai, onde essa palavra realmente entrou através dessa live. Deus abençoe essas famílias, seus filhos, pais e mães, que sejam filhos segundo o teu coração, e pais e mães abençoadores nessa geração, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Obrigado, pastor Juscelio.